Olá a todos, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical e essa aula é do dia 12/4/2020, domingo passado. Hoje nossa aula ela tem como tema a missão de uma igreja saudável. Nós vamos falar sobre a missão de uma igreja saudável. O que é a igreja e qual é a missão de uma igreja saudável? Então nós vamos iniciar primeiro dando uma definição de igreja. A definição de igreja, a gente pode dizer que existem duas formas. Existem o organismo e a organização. O que é a organização? A organização nada mais é do que o espaço físico, o templo, o local onde a gente se reúne e a identidade, né, da igreja em si. A existência da igreja, que é o CNPJ, isso se chama organização. E também tem o organismo. O organismo são pessoas. Então, a igreja enquanto pessoas. O que é a igreja enquanto pessoas? Que será o tema da nossa aula hoje. Nós vamos falar de templo, de organização de igreja. Isso é uma aula de administração eclesiástica, a gente comenta sobre isso. Mas hoje nós vamos falar de uma missão saudável da igreja, né? O que é isso? Então, para a gente chegar a esse ponto, a gente vai partir do ponto da igreja como organismo, como pessoas, como um grupo de pessoas que se dispuseram a aceitar a Jesus, porque é voluntário isso, né? Então, aceitaram a Cristo, aceitaram o mandamento de Deus, vieram e reconheceram que são pecadores e se reúnem num só propósito, de adoração, de louvor, gratidão a Deus. Então, igreja, enquanto organização, ela é um espaço físico, um templo, uma identidade, uma existência, como tem o seu CNPJ, né? Ela existe como igreja. Agora, existe a outra forma, que é a igreja como organismo. E o organismo são pessoas. As pessoas que vão à igreja, que fazem o culto, que prestam o culto a Deus, são um grupo de pessoas que se reúnem em um lugar chamado igreja, chamado templo, e aí se reúnem a esse lugar para adorar a Deus, para prestar o culto racional a Deus. Então a definição de igreja é essa. Aí eu vou agora partir do ponto da nossa lição propriamente dita, né? Qual é a missão saudável da igreja, né? Se ele fala que existe uma missão saudável, quer dizer que existe alguma coisa que precisa melhorar para que seja saudável, né? Por exemplo, uma pessoa, ela não está bem de saúde, ela está saudável? Não, ela não está saudável. Ela vai ao médico, o médico ali receita um remédio, dependendo da situação dessa pessoa. Ela então toma esse remédio e ali se cura, ela passa a ser uma pessoa saudável. Uma pessoa de boa alimentação, uma pessoa que dorme bem, uma pessoa que faz atividade física, normalmente é uma pessoa saudável, né? E uma pessoa que não faz esse tipo de coisa, é muito provável que não tenha uma vida saudável. Pode ser uma vida sedentária, enfim, existem várias formas da gente colocar o que é saudável e o que não é. E quando a gente fala da igreja enquanto organismo, na verdade, quando a gente fala da igreja enquanto organismo, a gente está falando de pessoas, a gente entende que nós, enquanto igreja, somos o corpo e Cristo é a cabeça. Nós entendemos isso. Então nós precisamos estar o quê? Saudáveis, né? Para alinharmos com Cristo, nos alinhar com Ele. E ele sendo nosso cabeça, o corpo precisa estar sadio para caminhar. Então, qual é a nossa missão enquanto igreja, enquanto um organismo? Nossa missão, nós podemos comentar aqui em dois pontos principais, que é a base da missão da igreja, né? Primeiro entendemos o que é missão, o que é igreja, depois entendemos o que é a missão da igreja e agora como mantê-la saudável, para que haja um crescimento na igreja, né? Então, a gente entende que há pelo menos dois pilares muito importantes. Primeiro pilar que a gente pode comentar aqui é a adoração. A adoração é algo primordial. O homem foi nascido para adorar, engrandecer, exaltar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. O homem nasceu para isso, nasceu para adorar a Deus. Então, a primeira
primeiro pilar, primeira missão que a gente pode entender por que a igreja existe. A igreja existe para adorar a Deus. E o segundo pilar, a segunda missão que a gente pode compreender é a evangelização. É fazer a vontade de Deus, fazer o ide de Jesus. Marcos 16:15 vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós temos essa missão enquanto igreja de levar o evangelho de Cristo, de evangelizar os nossos irmãos, de evangelizar os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, trazê-los para a presença de Deus, para esse reconhecimento de adoração. Porque às vezes a pessoa está perdida nesse mundão aí, não sabe nem por que existe. E muitas vezes pergunta e não tem resposta. A pergunta é: existe por quê? Porque Deus assim nos criou. Nós existimos porque Deus nos criou e existimos para um propósito, a adoração. Nós entendemos que nascemos para adorá-lo. E entendemos que agora nós temos um propósito, nós temos uma missão. Que missão é essa? Evangelizar. Precisamos então levar o evangelho a essas pessoas que ainda não conheceram a Cristo. Porque Jesus, ele morreu pela humanidade. Ele morreu por todo mundo, E não morreu para um grupo de pessoas apenas. Ele morreu por uma humanidade. Então nós precisamos, enquanto igreja, fazer esta missão, levar a palavra de Deus. Agora, como eu vou fazer isso enquanto igreja? De uma forma saudável? Aí é que vem a pergunta, da nossa lição de hoje. Qual é a missão de uma igreja saudável? Essa é a pergunta. Nós temos a missão de adorar a Deus, porque nascemos para isso, de evangelizar, levar a palavra do Senhor, porque é um mandamento bíblico. Jesus nos deixou esse mandamento. E agora nós vamos entrar nos pontos da nossa lição, nos tópicos. Eu vou falar de 2 em 2 e vou citar aqui apenas 6 tópicos dos 9 que nós temos, que eu concluo que seja um pouco mais relevante para a gente caminhar. Então nós vamos entrar nos tópicos da lição. Eu vou pontuando aqui para a gente ir caminhando, tá bom? Antes de nós entrarmos nos tópicos da nossa lição, para a gente caminhar, eu quero ler com vocês a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. A lição nos sugere apenas o versículo 19, mas eu quero compartilhar com os irmãos do versículo 16 ao versículo 20, que diz assim: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, uma orientação de Jesus, dizendo que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E ele deixa aqui uma missão para os seus discípulos: ide por todo mundo, por toda a nação. O versículo 19, que é o que a lição nos sugere, vai enfatizar assim: portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós, enquanto igreja, precisamos partir deste princípio, ensinar. O que a gente tem vivido hoje como igreja, buscando voltar aos princípios, buscando fazer discipulado, a gente caminhar junto, ensinando aquelas pessoas que estão chegando à nossa igreja, as pessoas que estão aceitando Jesus em nossa igreja. Nós estamos procurando estar juntos com essas pessoas, ensinando a palavra de Deus, assim conforme diz aqui. A gente precisa ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada mais nada menos do que um discipulado, que é a orientação e a ordem que Jesus nos deixa aqui. Então a gente, partindo desse princípio, a gente, enquanto igreja, nós temos uma missão, a missão de evangelizar, segundo aqui as palavras de Jesus: ide, ensinai
fazei discípulos e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós vamos entrar nos tópicos da nossa lição, e o primeiro tópico que eu quero comentar com os irmãos, eu vou falar aqui, é uma igreja dinâmica e uma igreja sensível e responsável. Vou falar sobre esses dois tópicos já agora. O primeiro tópico que a gente quer comentar, então, é sobre uma igreja dinâmica, e o segundo tópico, uma igreja sensível e responsável. O que seria, então, uma igreja dinâmica? Ela precisa dar o testemunho para desenvolver a sua missão. É uma igreja que ela está reunida em um lugar para adorar a Deus, mas precisa fazer uma diferença muito grande, quando as pessoas entrarem na nossa igreja e verdadeiramente se sentir acolhida, se sentir como se estivesse num ambiente familiar, como se tivesse sido bem recebida. Na verdade, não é para fingir isso, é para a igreja viver isso. Né? A gente vê em Atos que nossos irmãos viviam em comunhão, viviam em amor. Falamos isso em outras aulas. Então, uma igreja com dinamismo, uma igreja dinâmica, é uma igreja que precisa estar o tempo inteiro demonstrando alegria, demonstrando satisfação em estar ali no templo, reunidos, adorando a Deus, engrandecendo a Ele, exaltando a Ele, agradecendo pelas bênçãos que nós temos recebido todos os dias. O segundo ponto que nós vamos falar, fala de uma igreja sensível e uma igreja responsável. Agora vamos lembrar nossos irmãos de Atos lá, Atos 2. O que eles faziam lá? Eles conheciam, sabiam a necessidade de cada um. É o que a gente precisa viver hoje como igreja. Estamos vivendo nesse tempo agora de pandemia. E os irmãos têm acompanhado aí nas lives que o pastor tem colocado, tem feito ao vivo, e tem colocado nos vídeos aí nos grupos da nossa igreja, dizendo assim: irmãos, olha, estamos aqui de tal hora a tal hora para receber aqui os irmãos, aqueles que têm alimentos para trazer, aquele que tem algum donativo para trazer, traz para cá, porque a gente está aqui para receber, porque a gente precisa ajudar e apoiar outros irmãos. A igreja PIB Coqueiros, ela está vivendo isso, esse momento sensível e responsável, ou seja, ela está sensível às necessidades dos membros, não somente dos membros, mas da sociedade em geral. Nós estamos vivendo isso enquanto igreja. Isso é bacana, isso é algo muito extraordinário, porque nós abraçamos esta causa, né? Abraçamos ali estar ajudando as pessoas, estar podendo ajudar com alimento, ajudar às vezes com aluguel. Tem gente da nossa igreja, tem irmão da nossa igreja, que o aluguel já venceu e não tem condições de pagar. Tem gente na nossa igreja que não tem, o último alimento que está na despensa lá é o arroz e feijão, depois não tem mais. E a gente tem vivido isso como igreja. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que dentro da igreja, no nosso espaço de adoração, nossa vivência de adoração a Deus, a gente precisa ter um dinamismo. O que é isso? Adorar a Deus com alegria, espontâneo, para que as pessoas vejam que realmente ali há alguma coisa diferente, há a presença de Deus, que é o primordial. E o segundo ponto, a gente precisa ser uma igreja sensível e responsável, sensível às necessidades, à visão disso, da necessidade de cada um, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui, e responsável ao ponto de poder ajudá-los. Então, vamos viver esse momento que a gente tem vivido enquanto igreja. Isso está muito bacana, está muito legal. Eu quero parabenizar toda a equipe que tem se mobilizado, né, para estar ali na igreja no domingo pela manhã, no domingo à noite, na quinta-feira à noite. Enfim, tem se mobilizado para estar ali. E eu quero parabenizar os irmãos pela atitude que tem feito e pela diferença que a PIB Coqueiros tem feito em meio à sociedade ali dos coqueiros, né, da estrada do Coafá. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ali fora estão observando isso. E a gente tem vivido isso como igreja. Vou falar agora do segundo ponto, do segundo tópico, né? Falar de tópicos, mas em pontos. E agora no segundo tópico que a gente vai falar, que é uma igreja que vive em comunhão e uma igreja que ensina a Bíblia. Nesse segundo tópico, eu quero comentar com os irmãos 2 pontos. O primeiro, a igreja que vive em comunhão, e o segundo, uma igreja que ensina a Bíblia, ou seja, ensina a palavra de Deus. Um ponto principal que a gente tem falado da igreja que vive em comunhão, a gente já comentou aqui em outras aulas e comentamos agora há pouco também.
né, está ligado aos nossos irmãos lá de Atos 2, que viviam a igreja em comunhão, em amor, no partir do pão, naquela união, e é o que a gente precisa viver hoje, como igreja. Precisamos viver esta união, esta comunhão. Se a gente analisar, a comunhão, ela está ligada à alegria. Devemos viver em alegria, harmoniosamente, né? Então, tem gente que na nossa igreja, de repente, possa ter alguém que... mas irmãos, eu não consigo falar com ninguém, eu sou tímido, eu não consigo ajudar, eu não posso, não tenho como fazer, não posso colaborar com os irmãos. O que eu posso fazer? Pode orar. Então, se eu sou uma pessoa que eu não consigo viver ali naquela comunhão alegre com os irmãos por conta de uma timidez, por conta de algo que bloqueia, a gente pode orar, porque a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Deus, ele pode abençoar através da nossa oração. Então é muito importante que todo o corpo participe, todo mundo, toda a igreja participe desta comunhão. É muito legal, né? A gente está na igreja e, irmãos, temos que viver momentos em comunhão. E esse momento ele precisa ser o tempo inteiro, né? Essa alegria tem que fluir de nós o tempo todo. Não é apenas um momento ou no outro, num culto ou no outro, não. Ela tem que viver em nós essa alegria, porque é muito gratificante reconhecermos que temos Jesus e precisamos partilhar isso com os irmãos. E termos alguém ao nosso lado para nos ajudar a caminhar, a nos ajudar a entender a palavra. Isso é um primordial, é muito gratificante para nós enquanto igreja. E o segundo ponto neste tópico é uma igreja que ensina a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos ensinar. Nós lemos aqui em Mateus 28 e 19, que está falando sobre o ensinamento, né? Mas também nos sugere, aqui a nossa lição de hoje, nós lermos 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então a gente tem feito essas aulas online, gravadas aqui, para que a gente não perca o conteúdo. E é muito importante a gente ter essa reciprocidade, ter o retorno dos irmãos enquanto a isso, porque é o momento que a gente dispõe aqui de poder compartilhar a conhecimento. O que a gente está falando aqui, a gente poderia estar falando presencialmente, mas infelizmente nesse momento não temos como. Mas estamos gravando as aulas e é primordial que você estude, que você leia a lição, que você busque leia aqui os versículos sugeridos na lição. Isso é muito importante, porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais o nosso vocabulário aumenta e mais a gente aprende com isso. E qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha, nós estamos aqui para saná-la. Se eu não puder responder aos irmãos as dúvidas que surgirem, eu tenho outras pessoas que eu possa recorrer para poder sanar a dúvida. Nós temos o pastor na igreja, ele não pode jogar toda a responsabilidade em cima dele, mas nós temos outros irmãos também que cooperam conosco e nos ajudam a poder sanar toda e qualquer dúvida. E é importante que uma igreja, para crescer saudável, ela trabalhe no ensinamento da palavra, no ensinamento da Bíblia. Isso faz com que a gente cresça de forma ordenada, organizada e sadia, né? De uma forma saudável. Vamos agora partir para um terceiro tópico, que nesse terceiro tópico eu vou falar aqui sobre uma igreja comprometida com a evangelização e uma igreja fundamentada na doutrina. Os dois pontos que nós vamos tocar no terceiro e último tópico. Nesse terceiro e último tópico, a gente vai falar aqui sobre uma igreja comprometida com a evangelização, num ponto, e num outro ponto, uma igreja fundamentada na doutrina. É importante a gente entender que a evangelização ela faz parte da igreja. Falei aqui no início, Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho, uma ordenança de Jesus. Temos que pregar o evangelho a toda criatura. Interessante que comentar nesse ponto aqui sobre a evangelização, ela está ligada à missão. Fazer missão é levar Cristo às nações, às pessoas. E hoje nós temos uma missionária na nossa igreja que se dispôs, colocou em seu coração, né, um desejo de fazer a obra de Deus. Deus escolheu
essa irmã para fazer a diferença no meio de uma sociedade, de uma nação que precisa e muito de missionários. A nossa irmã Lidiane, eu quero até parabenizá-la pela atitude que ela tomou, né, de ir a campo e levar a palavra de Deus e sendo sustentada pelo Senhor, né? Então é uma pessoa que confia no seu Deus, ela quer compartilhar Cristo, isso é muito importante, faz parte da nossa evangelização. O que nós temos feito? Nós temos evangelizado na nossa igreja, né? Nós temos ali o Portas Abertas, que os irmãos ficam ali embaixo, é claro, em época de culto, em tempo de culto, os irmãos ficam ali embaixo do templo, recebendo as pessoas, colocando o nomezinho na oração ali, recebendo, dando um café, uma água. Isso é uma evangelização. Falar do amor de Cristo, falar do amor de Jesus, é sair das quatro paredes, sair do templo, fazer a evangelização, a eclesia, chamados para fora, é isso mesmo. Então a evangelização ela precisa fazer parte de uma igreja saudável. Para que haja um crescimento saudável, a gente precisa evangelizar. Mas evangelizar, precisamos primeiro ser discipulados para isso, para depois levar a palavra do Senhor, né? Colocar a semente, plantar a semente e cuidar da semente. Comentei em outras aulas também. Quando a gente cuida de uma planta, a gente olha para ela, a gente coloca a semente, a gente rega a planta, a gente faz o adubo, a gente tira do sol, a gente coloca no sol, a gente cuida para que ela cresça e que ela venha frutificar. Isso que uma igreja precisa ser feita, isso que nós precisamos fazer enquanto igreja, enquanto um organismo. E do segundo ponto que a gente vai comentar é que uma igreja fundamentada na doutrina. Doutrina é um conjunto de normas que fundamenta a nossa fé. E uma igreja bem doutrinada, ela é preparada para receber, cuidar, orientar os refúgios da fé. Então, nós precisamos o quê? De uma organização, né? Nada pode ser feito desordenadamente. Ela precisa de um eixo, de uma organização. Precisa ser feito dessa forma, assim, 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 assim. Porque se cada um fizer de qualquer maneira, vira bagunça. Mas nós somos uma igreja, somos uma organização aonde que tem organismos para fazer ali a obra de Deus, o chamado de Cristo. E precisamos fazer isso ordenadamente, não é para fazer de qualquer maneira. Então a doutrina, ela faz parte da nossa igreja, né, para nos auxiliar como agir de forma organizada. Então a nossa conclusão eu quero resumir dizendo assim: tudo que a igreja faz, ela deve apontar para um objetivo, um propósito principal. E esse propósito principal podemos afirmar que é a glória de Deus. Seja ele na palavra, seja ele na pregação, seja ele na comunhão, no discipulado, no serviço. Tudo que nós fazemos enquanto igreja deve apontar para um objetivo principal, que é para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e impecável, mas é uma igreja que se esforça no seu autoexame para se adequar à vontade e à palavra de Deus. Que sejamos essa igreja saudável, que sejamos essa igreja que reflita o que reflete a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Que possamos fazer essa missão de adoração, de evangelização, para que cresçamos cada vez mais saudáveis diante do nosso Deus. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, precisamos estar saudáveis no nosso conhecimento, no nosso agir, na nossa comunhão, na nossa palavra, na nossa doutrina, enfim, todos esses aspectos que nós comentamos aqui, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós e até a próxima aula. Amém.